Entre a Terra e o Céu. Capítulo 12. Estudando sempre. As despedidas. Retomamos a excursionista sob a nossa guarda, e em pouco tempo achávamos-nos de novo no caminho terrestre. As faixas de luz solar tornamos-nos a imersão nas sombras noturnas, mas o espetáculo do céu não diminuiria em beleza, porque as primeiras cores da alvorada tingiam à distância o horizonte. Clarencio restituiu a companheira de Antonina ao lar. Depois de afetuoso adeus e sem maiores delongas, demandamos-nos ao ninho doméstico de nossa amiga. Antonina mostrava-se calada, tristonha. Disse-ia, teimava em permanecer para sempre junto do pequeno que precedera de longa viagem da morte. Todavia, impenetrado o estreito santuário familiar, dirigiu-se apressadamente ao quarto, do coração novamente atraído para os outros filhinhos. O ministro paternal fê-la deitar-se, aplicou-lhe recursos magnéticos sobre os centros corticais. A mãezinha de Marcos demonstrou experimentar-se leve e doce vertigem. Atendendo ao orientador, demoramos-nos em observação, notando que Antonina de nossa maravilhosa viagem aderiu ao corpo denso, qual se fora, por ele, sugada, a matéria de formosa mulher de forma sutil e semilúcida, repetidamente engolida por bainha de sombra. Em se justapondo ao cérebro físico, perderam a acuidade mental com que se caracterizava junto de nós. Com a fisionomia calma e feliz, despertou no veículo pesado. Contudo, Antonina não mais nos via. Era agora simplesmente a mulher humana, mas coberta agasalhadamente do leito, acomodada à escuridão do recinto. Lembrava-se, sim, do passeio ao lar de Benson, mas através de impressões a se esfumaçarem rápidas. Só a imagem do filhinho, tema central de seu amor, lhe prescindia clara e movimentada na memória. Nossa presença e todas as demais particularidades do voo sublime lhe acudiam à lembrança por acessórios fantásticos a se lhe perderem nos obscuros caminhos da imaginação. Como quem seleciona preciosidades, a consolada mãezinha procurava, ansiosa, nos arquivos da própria mente, todas as palavras que ouvira do filho abençoado, buscando retê-las no escrínio do coração. Por isso, das valiosas observações de Clarencio, em poucos minutos não se lhe restavam na alma qualquer reminiscência. Antonina movimentou-se, fez luz e ouvimos-la pensar, vibrante. Oh, meu Deus, que alegria! Pude vê-lo perfeitamente. Quero guardar a recordação deste sonho divino. Marcos, Marcos, que saudades, meu filho. O ministro abeirou-se dela, acariciou-lhe a cabeça como se envolvesse em fluidos calmantes e a simpática senhora restabeleceu a sombra no recinto. Abraçando-a, a caçula que repousava no seu lado novamente dormiu. Nossa amiga não poderá guardar positivas recordações. Mas por quê? Raros espíritos estão habilitados a viver na Terra, com as visões da vida eterna. A penumbra interior é o clima que lhes é necessário. A exata lembrança para eles redundaria em saudade morta. Como isso é lamentável. Cada estágio na vida se caracteriza por finalidades especiais. O mel é saboroso néctar para a criança, mas não deve ser ministrado indiscriminadamente. Reclama dosagem para não vir a ser importuno laxativo. O contato com o espiritual enquanto nos demoramos em voltar terrestre não pode ser dilatado em toda a extensão, para que nossa alma não afrouxe o interesse de lutar dignamente até o fim do corpo. Antonina lembrar-se-á de nossa excursão, mas de modo vago.
como quem traz no campo vivo da alma um belo quadro de esbatidos contornos. Recordar-se-á, porém, do filhinho mais vivamente, o bastante para sentir-se reconfortada e convicta de que Marcos a espera na vida maior. Semelhante certeza ser-lhe-á doce alimento no coração. O silêncio passou a dominar o recinto, mas Clarence o quebrou, quase de imediato, convidando-nos a socorrer o velhinho que nos aguardava. Dormitava o ancião numa velha cadeira. Será sono? Sim, na fase em que se encontra, Leonardo subordina-se a todos os fenômenos da existência vulgar. Não prescinde, assim, do repouso para refazer-se. Examiná-lo mais detidamente. Sem dúvida, o ancião trazia um veículo semelhante ao nosso, segundo os princípios organogênicos que precediam a constituição do corpo espiritual. Contudo, demonstrava-se tão pesado e tão denso como se ainda envergasse a túnica de carne. Deixei a Hilário as pruridos da curiosidade que em outro tempo me assaltavam de inópio. Após lhe observar os aspectos desagradáveis, meu colega inquiriu sobre a razão de tal obscurecimento. O ministro não se fez rogado e explicou. O psicossoma, ou perispírito, da definição espírita não é idêntico de maneira absoluta em todos nós, assim como, na realidade, não existem dois corpos físicos totalmente iguais. Cada criatura vive num carro solar diferente. Apesar das peças semelhantes impostas pela lei das formas, no círculo de matéria densa, sofre a alma encarnada os efeitos da herança recolhida dos pais. Entretanto, na essência, a lei da herança funciona invariavelmente do indivíduo para ele mesmo. Detemos tão somente o que seja exclusivamente nosso ou aquilo que buscamos. Renascemos na Terra, junto daqueles que se afinam com nosso modo de ser. O dipsômano não adquire o hábito desregrado dos pais, mas sim quase sempre ele mesmo já se confiava ao vício do álcool antes de renascer. E há beberrões desencarnados que se aderem àqueles que se fazem instrumentos deles próprios. Imprimindo grave entonação na voz, ponderou. A hereditariedade é dirigida por princípios de natureza espiritual. Se os filhos encontram os pais de que precisam, os pais recebem da vida os filhos que procuram. Lembrei-me repetidamente de alguns dos grandes gênios da humanidade que produziam filhos monstruosos ou medíocres, mas vindo ao encontro do meu pensamento, o orientador observou. No campo das grandes virtudes, os pais usam por vezes a compaixão reedificante, empenhando-se em tarefas de sacrifício. Temos no mundo mulheres e homens admiráveis, que consolidando qualidades superiores na própria alma, se dispõem a buscar afetos que permanecem à distância no passado, em tentativas heróicas de auxílio e reajustamento. Na família consanguínea, ou na família humana, obtemos o que buscamos. Quem já acertou as próprias contas com a justiça, pode confiar-se aos sublimes rasgos do amor. Em seguida, Clarence deteve-se na contemplação do velhinho que repousava e continuou comentando, mais particularmente com Hilário. Conforme a vida de nossa mente, assim vive nosso corpo espiritual. Nosso amigo entregou-se demasiado às criações interiores do tédio, ódio, desencanto, aflição, e condensou semelhantes forças em si mesmo, coagulando-las desse modo no veículo que lhe serve às manifestações. Daí, esse aspecto escuro e pastoso que apresenta. Nossas obras ficam conosco. Somos herdeiros de nós mesmos. Há poucos instantes, comentávamos a sublimidade da lei. Ninguém pode trair-lhe os princípios. A bondade divina nos assiste de múltiplas maneiras, amparando-nos no reajustamento, mas em todos os lugares viveremos jungidos às consequências dos próprios atos, de vez que somos herdeiros de nossas próprias obras. Indiscutivelmente,
O trabalho renova qualquer posição mental, gerando novos motivos de elevação e novos fatores de auxílio. O serviço estabelece caminhos, outros que realmente funcionam como recursos de libertação. Por isso mesmo, o constante apelo do Senhor à ação e à fraternidade se estende junto de nós diariamente através de 1000 modos. Todavia, quando não nos devotamos ao trabalho, enquanto nos devoramos na vestimenta terrestre, mais difícil se faz para nós a superação dos obstáculos mentais, porque a indolência trazida do mundo é tóxico, cristalizante de nossas ideias, fixando-as por vezes durante tempo indefinível. Se pretendemos possuir um psicossoma sutilizado, capaz de reter de luz um dos nossos melhores ideais, é imprescindível descondensá-lo pela sublimação incessante de nossa mente, que precisará então centralizar-se no esforço infatigável do bem. É para esse fim que o Pai Celestial nos concede a dor e a luta, a provação e o sofrimento, únicos elementos reparadores suscetíveis de produzir em nós o reajuste necessário quando nos pomos em desacordo com a lei. Lá fora, porém, as aves matutinas anunciavam um novo dia. A tênue claridade da manhã penetrava o recinto. Clarencio lembrou que para socorrer o ancião ensandecido não dispensaríamos algum trabalho de análise da mente, e porque semelhante serviço demandaria talvez a cooperação de companheiros encarnados que não deviam ser encomendados na paisagem diurna. O ministro convocou-nos à retirada. O prosseguimento da tarefa assistencial, desse modo, foi marcado para a noite seguinte. Comissão de Artes Regional Nordeste, Comissão de Artes.